Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio neste novo dia. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos entrando agora no capítulo 5 de Marcos. Jesus vai para a outra margem do mar. Jesus está numa região pagã, uma região considerada impura, e aí vem um homem com um espírito impuro. É muito interessante como Marcos descreve este homem, os vários detalhes que ele dá. Primeiro, esse homem morava nos túmulos. Para um judeu, tudo que tinha a ver com mortos era impuro. Depois, ninguém conseguia amarrá-lo, nem com correntes. Se ele arrebentava essas correntes, era uma força descomunal. Ninguém era capaz de dominá-lo. Gritando e ferindo-se com pedra. A autodestruição própria da possessão. Segue o texto dizendo que, vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele. Aqui torna claro que os demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. São Paulo vai dizer que os demônios, eles creem, mas não obedecem. De certo modo, revela a dimensão divina de Jesus. E um detalhe importante desse texto que nós vamos tocar é que ele pedia com insistência que não saísse daquela região. De certa forma, não era só aquele homem que sofria aquela influência maligna, mas toda aquela região. Isso vai ficar evidente pela forma como aquelas pessoas reagiram à expulsão. Um fato intrigante é que, diante da expulsão do mal, da libertação daquele homem, as pessoas daquela região ficam com medo. Vejam que quando eles veem o homem sentado, vestido em perfeito juízo, eles ficam com medo. Que pontos são importantes para nós refletirmos hoje? Quero sugerir 3 pontos. O primeiro,
o estado inicial da possessão e o estado deste homem liberto. Tudo que é do mal gera agitação, gera autodestruição, gera luta. A falta de paz, a falta de tranquilidade não é um bom sinal. Ao contrário, quando Jesus liberta aquele homem, ele está sentado, ou seja, ele que vivia vagando, ele agora está em paz, sentado, num convívio. Você senta à mesa, você senta para conversar, você senta para ouvir, vestido, ou seja, a dignidade do seu corpo e no seu perfeito juízo, na sua consciência, na sua lucidez. Há um paralelo, então, muito diferente entre o que é do mal e o que é do bem, o que é de Deus e o que não é. Tudo que é de Deus nos devolve a calma, nos devolve a lucidez, nos devolve até mesmo nesse detalhe de estar vestido um bom relacionamento com o pudor, com o nosso próprio corpo, com a nossa dignidade. A segunda reflexão é que não era apenas aquele homem que estava, de certa forma, sob o influxo do mal. Toda aquela região estava. Muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida e pensamos que apenas nós estamos sendo guiados por maus pensamentos, mas não observamos que ao nosso redor, no ambiente que nós estamos, também está sendo influente sobre nós. Aquela região toda, eles preferiram os poucos do que aquele homem. Eles ficaram mais preocupados com a perda financeira do que com a restituição da vida. Então não era só aquele homem que estava sob o influxo do mal, toda aquela região. É tanto que o demônio pede que ele não saia daquela região. Às vezes nós estamos sendo influenciados não apenas por culpa nossa, mas diante do quadro onde nós estamos, do convívio onde nós estamos, aquilo tem uma influência muito forte sobre a nossa vida. E o que acontece quando nós desejamos o bem, mas ao redor de nós só existe o mal? Muitas vezes o desejo de fugir, de ir embora. Foi o que aconteceu com aquele homem. Diante do grande alívio, da libertação que ele viveu, ele disse: deixa eu ir contigo, Senhor. Mas Jesus lhe disse: fica entre os teus, vai para a tua casa e anuncia aí. Aquele homem vivia agora o grande desafio de ser uma luz numa região que estava também contaminada. Há uma diferença entre o primeiro momento onde aquele povo encontra com o demoniado já liberto, eles ficam com medo, e no fim do texto, quando este homem começa a anunciar Jesus, eles agora ficam admirados. Quantas vezes você deve ter se sentido um estranho entre os teus? Porque só você seguia Jesus e todos os outros estavam ali com medo de você. Muitas vezes é assim. As pessoas acham normal quando nós estamos seguindo as modas do tempo, as tendências do tempo, mas ficam com medo quando nós estamos seguindo a Deus. Mas se nós continuarmos anunciando como aquele homem que estava ali anunciando, as pessoas vão passar do medo para a admiração. Reflita então nesses 3 pontos hoje. O primeiro: tudo aquilo que me tira a paz, que me tira a quietude, que me desestabiliza, que me faz me autodestruir de algum modo, que tira a minha lucidez, pode não ser bom para a minha vida. Mas aquilo que me devolve a calma, que me devolve o autodomínio, que me devolve a compostura, que me dá lucidez, é sinal da ação de Deus na minha vida. Por fim, quando eu me senti estranho entre os meus, quando não somente eu, mas todo o lugar onde eu vivo parece cercado de forças contrárias. Se é a tua missão anunciar aí, não cale-se, porque um dia as pessoas vão sair do medo para a admiração. Anuncie o que Deus fez na sua vida. E a grande evangelização é o próprio testemunho. Por isso hoje nós vamos rezar pedindo a Deus essas 3 graças. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti pedindo inicialmente isso. Todas as forças que nos desestabilizam, que nos tiram a paz, que nos colocam na agitação, nas brigas, nas contendas, nas gritarias, caia por terra. Devolve-nos, Senhor, a paz. Dai-nos a graça de ficarmos, muitas vezes, aprendermos a ficarmos sentados, a postura de quem ouve. Devolve-nos, Jesus, o bom contato conosco mesmo. Também nós os pedimos que nós possamos ter a coragem, Senhor, de entender qual o contexto que nos cerca.
de se afastar quando é necessário de se afastar, daqueles contextos também que nos perturbam, que não nos lançam para o bem, mas nos afastam de vós. Quando isso for impossível, Senhor, dai-nos a coragem de anunciar a Tua palavra, para que também o lugar onde nós estamos seja liberto. Nós os pedimos isso pela força da Tua palavra, que é a luz para as nossas vidas. Amém. Guarde essa palavra que resume de certa forma tudo o que aquele homem viveu e que significa para nós também o sentido de toda libertação que acontece em nossa vida. Vai para a tua casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.